Amados irmãos, boa tarde. Que a paz de Deus nos envolva, as luzes do Mestre Jesus nos abracem. Quando a gente está em emoção, as fibras da nossa alma se poetizam e faz-nos voltar-nos para Deus num sentimento e num feixe de amor inusitado. Eu não precisaria trazer absolutamente nada de preparo, porque olhando para vocês, eu me pergunto, quem sou eu? E Deus me responde, você é irmão desses irmãos queridos que estão aqui. Existe beleza mais bela do que estarmos sintonizados, do que estarmos em comunhão, do que nos reencontrarmos, se a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros, diz o poeta, mas os desencontros são necessários para o nosso crescimento, para a nossa elevação, para o nosso progresso precípio, porque é nosso fanal, nosso objetivo, a nossa evolução moral e a evolução espiritual. Compreendendo que nós estamos nesse orbe da Terra com uma missão, porque um dia firmamos com Deus um tratado, uma missão, e disse a Deus, eu vou, com a sua permissão, Pai, reencarnar. Concedida-me foi uma oportunidade ímpar, dentre tantas de que já nós passamos, não é verdade, irmãos? E que as esquecemos por benesse e por amor de Deus também. Porque aprontamos, desculpe o termo, muitas coisas, mas necessárias. Necessárias sim, porque se não erramos, como nós vamos reflexionar? O tema dessa tarde é um tema por demais maravilhoso que eu trago deste livro, Momentos de Saúde e Consciência, de Joana d'Angeles. A Suzy só dá uma risadinha. Falar de Joana d'Angeles para a Suzy é a mesma coisa de falar um dia de sol. Não é isso? É um presente de Deus estudar. Eu prometo que depois dos 70 vou começar a estudar mais. Falta pouco. É a partir de dezembro, Suzy. Essa verdade do tema que eu trago aqui, desse capítulo 3, se chama Fenômenos Renovadores. E eu fico imaginando um dia de tempestade, como ocorreu dias atrás. Repararam, no final da tarde? Raios, trovões, saímos do alto da Rua 15, quarta-feira, né, Fran? E de repente, lá no alto da Rua 15, um raio seco, que nós nos sacudimos dentro do carro. Mas incontinente pensamos, estamos no melhor lugar. E nada nos aconteceu, porque estávamos saindo de uma casa de oração. Sob a bênção, sob a proteção, de uma tarde de convívio, de contato. Irmãos, falar de fenômenos renovadores é passar por esses vendavais, dessas experiências pretéritas e das experiências atuais, para sorvermos no cálice da dor, da mágoa, da desilusão, das tristezas, tantas coisas. E um dia, quiçá, assim, imbuídos de mais amor, de mais sensibilidade, de uma intuição que se aflora maior, somos capazes de dizer a Deus, tal qual o Cristo imitando no seu Gólgota, Pai, afasta de mim esse cálice. Para suplicar a Deus, tirar momentaneamente o crivo da dor, da lágrima, da desesperança, das dores físicas, das dores da mente, das dores emocionais, das dores da alma, das dores da vida, das dores de sofrermos as agruras de estarmos no momento, diria até, bendito e ao mesmo tempo avassalador. Vivermos 15 anos do terceiro milênio, já estamos no 16º ano, e percebemos a sociedade convulsionada, o país convulsionado. Então o tema fenômenos renovadores me parece apropriado. Não vamos falar de política, vamos orar pelos políticos, pelos governantes. Vamos orar sim pela nossa pátria, vamos vibrar e nos fazer assim um feixe de amor chegando ao céu.
para que a minha oração, a sua oração, a nossa oração, é assim um sol que se esplende, luzes que iluminam e chegam ao alto. E os mentores espirituais encarregados sob as benesses de Jesus pulverizam o céu, cruzeiro do sul, pátria do Evangelho, de mais esperança, de novos dias de esperança para todos, para essas crianças que estão vindo. Não importa se são índigos, se são cristais, ou se são comuns, como nós nascemos comuns também. Mas hoje eles vêm já com uma missão precípua, serem os iniciadores de um milênio, de um século, e de um milênio para passarmos do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Um século, meus irmãos, que nós vamos trabalhar a intuição, a compreensão, voltarmos para o interior, interiorização, não para vermos o nosso ego, mas para vermos o nosso self, o nosso espírito, self, espírito, que somos, vivendo uma experiência carnal abençoada, nesse meio em que nós estamos. Então, os fenômenos renovadores são essenciais. Algumas coisas eu pontuei desse capítulo, muito curto, e ela coloca aqui, na página inicial, alguns dizeres que são por demais necessários. Primeiro, a presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Indubitavelmente, meus irmãos, temos a presença constante da divindade, a presença de Deus. Como que nós compreendermos isso? Como que nós vamos perceber isso? Tantas pessoas que chegam até nós nos perguntam, mas o que eu devo fazer para me modificar, para superar tudo isso? O que eu faço, meu irmão? E muitas vezes, quando não tenho o que escrever, e quando me é possível que tenha um bilhete, em qualquer lugar, numa clínica médica, num lugar onde eu estiver, eu escrevo para aquela pessoa 2 palavras. São 4 palavras. Mente limpa, coração puro. Que eu acredito que são essenciais. A mente limpa me renova, me possibilita eu crescer, eu perceber, eu me adiantar nessa escalada evolutiva. Então eu limpo minha mente, porque os pensamentos vêm, como diziam os nossos ancestrais, tais quais como macaquinhos, que nós não os conseguimos segurar. Eu faço uma pausa e penso, nesse exato momento, vocês já foram, voltaram, já foram para casa, já foram lá, já pensaram na dor, já pensaram nisso, já pensaram... Concordam? E eles vêm, não há como. Mas eu tenho, na minha inteligência, e todos nós somos inteligentes, as rédeas curtas para domá-los. Então, está aqui no capítulo 17 desse maravilhoso livro indispensável, cabeceira, não, é um livro da vida. O que é ser espírita? Ele nos diz, é aquele que empreende todos os dias os esforços para domar os seus maus instintos, os instintos bravios, esses animais ferozes ainda dentro de nós. Que nós, calcados em Joana d'Angeli, falaríamos dos nossos atavismos, trazidos lá nas nossas pretéritas vivências, e que ainda os alimentamos. O nosso leão interno, o nosso animal bravio interno, ele cresce à medida que eu o alimento. Concordam? À medida que eu dou para ele o repasto da minha sintonia, da minha afeição, do meu bem-querer, do gostar que cresça dentro de mim esse animal raivoso. Então eu explodo, eu falo mais alto, ou se falo baixinho, eu sou mais feroz do que um espinho, do que um acúlio, do que uma lança que penetra a alma do irmão. E muitas vezes eu firo meu irmão com uma palavra única, muitas vezes um gesto, muitas vezes um olhar. Sem palavras, mas suficiente para diminuir o meu irmão. Então é esse animal bravio dentro de mim que eu preciso renovar.
Então esses fenômenos são necessários. E ela nos conclama isso. E a presença divina vem-nos a partir do momento que um dia, vivendo, como diz o Sérgio, faz 40 anos que é espírita, e eu tenho, sei lá, 30 e pouco. Cada perna, não. Eu era muito católico, muito religioso, e acreditava em céu, acreditava em inferno, acreditava todas naquelas coisinhas lindas, que um dia, ao soar das trombetas, eu ressurgiria, e, enfim, tudo bem. E que havia o céu, o inferno, e lá no meio o purgatório, e o limbo, né, para purgar, etc. E eu acreditava nisso. E a doutrina espírita, curioso que eu era, me possibilitou compreender que o inferno está dentro de mim, que o céu está em mim. E quando disse Jesus, o reino de Deus está em vós, aí eu comecei a despertar. Hã? Mas então, Deus não está longe, não é lá no alto. Ele é imanente, porque está em mim, e o reino de Deus me possibilita esse céu interno. Porque quando, reparem irmãos, quando estamos extremamente felizes, e a gente diz, nossa, que maravilha, né? Mas nos dias aziagos, os dias tristes, alguns até dizem, que inferno minha vida. E é um inferno mesmo, porque criaram naquelas chamas eternas. E eu ficava me perguntando, Senhor, você vai me castigar porque eu errei para a chama eterna? Meu irmão do lado, que foi um pouquinho melhor que eu, vai ter o céu como galardão para a eternidade. E eu perguntava aos meus superiores religiosos, mas enfim, o que é a eternidade? Um dia você vai compreender, Silvino. E eu questionava a Bíblia, porque eu li a Bíblia com 18 anos, do Gênesis até lá, e eu perguntava, mas não, você é muito novo ainda. Aí liam todos os dias pedaços, lá na hora do almoço, contra o Espiritismo. E eu ficava me perguntando, mas o que é esse Espiritismo? E aquilo me aguçava a curiosidade e ficava no meu bojo, até o dia que Deus colocou no meu caminho a Francis. E ela me abriu os largos caminhos do conhecimento, da aprendizagem, da doutrina. E essa doutrina foi a bênção de Deus. Então, Deus, a divina presença que está em mim, que está em você, e que faz-nos seres espetaculares do amor. Então, eu posso amar na mesma intensidade, no mesmo brilho dos olhos, porque Deus está em mim, está no meu coração. E mais, eu aprendi, com lágrimas, com dor, que eu devia tomar uma atitude, tirar Jesus da minha cabeça. Você vai me condenar por essa frase? Alguns já me perguntaram, nossa, você ousa tirar Jesus da sua cabeça? Sim, meus irmãos, porque eu o abriguei no imo do meu coração. Então, quando eu compreendi que Ele está no meu coração, e Jesus me disse, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então eu quero ser puro, limpo de mente e coração puro, para ver o Deus interno. A sombra minha e a sua sombra, a nossa sombra coletiva, também é necessária, com certeza, para que brilhe a luz. E um dia me perguntaram, mas, professor, por que a gente começa a ver tanta maldade no mundo? Por que não vem novos ares, novos sopros de renovação, de bem? Eu fiquei curioso com a pergunta, até um dia que li em algum texto, eu não guardei, mas guardei a essência de uma historinha muito singela que um autor escreveu. Você e todos nós temos na nossa casa lá um quartinho escuro, onde a gente joga as coisas, na verdade, quartinho de despejo, na verdade. E lá a gente até põe uma lâmpada mais comum, nessas lâmpadas. A gente vai trocando por LED, aquela fica. E a gente abre, vez por outra, para procurar alguma coisa. Até o dia que, num lampejo de esperança, afinal de contas, vou trocar aquela lâmpada, vou colocar uma LED mais econômica. A partir do momento que você dá o start naquele interruptor, aquilo se ilumina como esse ambiente. Nossa.
E aí você começa a enxergar muita coisa. Não é verdade? A poeira, nossa, você vê coisa que você não via, você via os objetos grandes. E a partir daquela luminosidade, você começou a ver as impurezas, as sujeiras, as coisas jogadas, desnecessárias, e que você começou a perceber, tal qual é a nossa percepção quando acendemos a luz interior. Iluminando-nos, começamos a ter mais luz para vermos também as trevas da maldade. Então, bendita a hora que os frequentadores das casas espíritas começam a ter mais luz e começam a se angustiarem, a perceberem que o mundo prescinde de mais luz, e seremos mais luz, cumprindo o que o Evangelho nos determina. Tire a sua lâmpada debaixo da mesa, debaixo do cobertor, debaixo da cama, sei lá, onde você a encobre, porque você tem vergonha. Vergonha sim, meus irmãos. E há muita gente que tem vergonha de confessar que é espírita. Precisa ainda dizer, não, eu sou católico. É mais cômodo. Eu não tenho religião. Mas assumir, fazer a luz brilhar, não, sou espírita. Diga isso como você diz, eu te amo. Diga isso como... você é um querido, você é uma querida. Você não fala isso com amor? Diga isso. Não, eu sou espírita, eu estou começando a conhecer a doutrina dos espíritos. Aí você provoca ira, medo, e lá tem uma... mesa branca? Tem uma toalha branca em cima da mesa. E você começa a perceber, porque você se renovou. Vamos adiante. Eu tenho 3 horas, calma. Cada momento, diz Joana d'Angelis, constitui-me oportunidade nova para avançar e para corrigir erros. Eu fui criado com o pecado. Vá te confessar porque você pecou. Foi ou não foi? E quanta gente também, né? Papai, um dia foi se confessar e ele me confessou. Quando chegou na frente do padre, disse assim, eu era jovenzinho, ele disse para o padre, Padre, eu pequei contra Deus e contra o meu irmão. E ele se calou. E o padre do outro lado, dentro do confessionário, perguntou, só isso, meu irmão? Meu pai, sábio, disse assim, o senhor quer mais alguma coisa? Nossa, criou um mal-estar. Gente, eu compreendi. Se você pecou contra Deus e contra o seu irmão, você magoou o primeiro e o segundo mandamento. Dessa tríade, da tríade do amar a Deus, primeira, do amar ao próximo e de amar a si mesmo. Essa tríade é fantástica. Joana d'Angelis. Tríade superior do amor divinizado. Então, pequei contra Deus, errei. Por quê? Porque não amei com toda a intensidade, com todo o meu vigor e ofendi meus irmãos. Eu errei. Para comigo porque não me amei o suficiente. Então, são fenômenos que passam a me possibilitar avançar e corrigir rota, tomar novas decisões, fazer com que a minha vida se insete em novas possibilidades. E não importa a idade. Certo, senhor Elias? Não importa. Ele continua a carregar coisas pesadas, fazer coisas pesadas e dando exemplo para todos nós. Então é um irmão de caminhada, que nós abençoamos. Até foi homenageado. Merecedor que é. Então eu vejo nos olhos do meu irmão, dos meus irmãos, o meu espelho, os meus olhos se refletindo nos olhos do meu irmão. Isso é amar o meu irmão, mas principalmente eu me amo, me estimo, gosto de mim. Na universidade, quando eu dizia assim, nossa Silvina, você parece ser feliz. Eu dizia assim, eu me amo. Nossa. Parece que as pessoas levam um susto quando ouvem que a pessoa é capaz de dizer, eu me amo. Então não cumprem o que o Evangelho diz. E aqui também pede-nos. Primeiro mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Segundo mandamento, instruí-vos. É o bálsamo que a doutrina nos possibilita para nos renovarmos. Concordam? É fantástico isso. Terceira,
As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. Por isso o tema fenômenos. E são fenômenos que ainda precisamos, certo, meu irmão querido, de manifestações. Ainda carecemos, precisamos ir nas casas espíritas e vermos fenômenos. Não acreditamos, né? Mas quando alargamos nosso conhecimento, o que o querido irmão falou, passamos a usar a intuição, não há mais fenômenos de manifestação, mas fenômenos renovadores, transformadores, que fazem-nos viver na intensidade, no bem e na luz. A quarta, lá em casa, quando abri o livro, eu falei assim, eu vou escrever lá naquela lousa que tem lá no NAI, porque quando eu dava palestra aqui, Tempo Pão, esse, né, Sus? Eu sempre escrevia umas frases, etc., mas quando eu vi, eu falei, não vou tocar nisso, vou deixar. Mas a frase é linda, eu vou repeti-la, assim, muito rápido. A poda renova. Certo? Ontem eu falei isso lá na palestra no outro centro. Quanta gente tem medo de pegar uma tesoura e ir lá na árvore predileta, na roseira predileta e podar. Querido Elias, você que passa o tempo todo na frente de nossa casa abençoando. Você já viu o tamanho das roseiras lá em casa? Elas já passaram o beiral. Mas eu apodo e as podo todo ano. Uma vez por ano. Na minguante de julho. Obrigado. Como a mãezinha me ensinava. E as pessoas, você é doido, está tão bonita. A poda renova. E renova tanto que nem um ano se passou, elas já estão enormes, sadias, viçosas. Aquela rosa espetacular, que começa meio mais avermelhada, depois fica amarelada. E a Sandra fotografa lá do outro lado da rua. E ela vê, as pessoas veem que passa para o alto e a poda renova. Vamos falar da natureza, necessitando também de ser podada, mas com a maestria de quem usa habilmente a tesoura. Concordam? E o ponto certo, deixando o olhinho para novas possibilidades de novos brotos, que vicejam, que crescem. É lindo isso. A natureza nos espelha. E quantas vezes nós não temos coragem de fazer nossa poda interior? A famosa reforma íntima. Irmã Sidufo, gosto muito dela. Naquele livro, Reforma Íntima Sem Martírio, é exatamente isso, né? É nos reformarmos substancialmente, e não reforma de aparência perto do Natal. Que a gente dá uma limpadinha, uma pintadinha, tudo está bem, tudo está ajeitado. Ou envernizamos para ficar mais bonito, mas o sol, a inclemência do tempo, faz com que aquela coisa por baixo apareça tão logo. E nós nos esquecemos que a poda é necessária. Mas podar o que em nós? Alguém quer enumerar? Começando pela tríade dos pais de tudo que é ruim. Vocês sabem me dizer, né? Eu vou dizer o primeiro, os outros dois vocês conhecem sobejamente. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Começando por esses três. E se nós conseguirmos, nesta encarnação, lapidar esses três, você está salvo. Você já passou para o 5º degrau, espíritos puros. Já pulou etapas, já saiu da regeneração, e ainda sorvemos orgulho, a vaidade e egoísmo, sem contar as demais. Então precisamos dessas podas o tempo todo. E a segunda, depois da poda, é lógico que a árvore sente dor. Sim ou não? Então a dor desperta. E como desperta? A dor é lancinante. E a dor nos desperta. E Cristo despertou, Pai.
Não foi o que dito? Afasta de mim este cálice. Para no despertar da humanidade, não dele, mas despertar a humanidade, no bálsamo mais fecundo, ele rogou a Deus: perdoai, porque não sabem o que fazem. Então a dor lancinante do Gólgota nos desperta para outras renovações, para buscar outros ares, novas possibilidades, renovação, portanto. Aprovação educa. Ontem eu também falei dessa palavra, aprovação. Reparem que dentro da palavra provação existe prova. E alguém muito esperto, todo estudante já coloca um A na frente. Aprovação. É o que ele quer ser aprovado. Então a aprovação, que essa prova nos educa, não é essa escola, esse educandário que nós vivemos, bonito, maravilhoso, espetacular, cheio de problemas e de dificuldades, que nos educa, chicotes da alma, é esse chicotear para o despertar pela dor, a poda necessária. Então as provações nos educam, e a alteração de comportamento propõe esforço. Se eu me proponho alterar minha conduta, meu comportamento, isso vai me exigir muito esforço, denodado esforço, corajoso esforço, porque é tomar atitude. E ele fala, ela diz a palavra comportamento. Vamos olhar a raiz dessa palavra, de porto. Porto é uma imagem legal, é na verdade. O que você imagina quando você ouve a palavra porto? Lugar? Não havia resposta. É como aeroporto, lugar onde atracam os navios, isso, né, as embarcações. Alguns já pensaram no lugar onde chegam, mas o outro pensou também o lugar onde vai. É lindo isso. Os americanos exploram muito aeroporto, uma simbologia maravilhosa daqueles que chegam e daqueles que partem. Então esse comportamento é sair do nosso porto e chegar ao porto seguro. Maravilhoso isso, né, meus irmãos? E a última frase desse lado esquerdo: estou fadado à felicidade, que lograrei mediante a renovação e luta, pois que sou filho de Deus, irmão do universo, das estrelas, irmão Sol, irmã Lua, bendito Francisco de Assis. Deus me granjeia isso. Agora, Joana d'Ângeles também nos puxa a orelha, quando ela diz: tudo quanto não se renova, morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. Então é preciso morrer uma semente, enterrá-la, mas cuidar dela. A terra que a cobre é momentânea, mas você a rega com seu pensamento bom, porque você já mainou a terra, você a adubou com pensamentos bons, atitudes boas, novas renovações. Você faz aquele humus da terra ser o melhor possível, porque o seu coração é fecundo, como uma terra fecunda cuja semente germina. Você a plantou porque o coração já sofrido, dorido, de tanta lágrima, de tanta dor, ele já se amainou. Você o sulcou, você deixou marcas indeléveis. E a semente posta vai morrer, vai sofrer o abandono, a solidão, as agruras da terra sobre ela, até o dia que ela, primeiramente, ela rompe o seu casulo, o seu invólucro. É a primeira atitude nossa de nos rompermos diante da vida, no maravilhoso da vida, para estuarmos, para pormos para fora e sacudir aquela terra que está sobre nós, a terra que nos impuseram e a terra que nós nos impomos, pelas depressões, pelas mágoas, enfim, por tudo aquilo que nós
Todos os dias nós achamos que nós somos os piores, que nós somos desprezados, que ninguém gosta de mim, eu sou um coitadinho, eu não sei o quê, porque os outros são felizes, os outros têm tudo. Como é que você pode conseguir também ir à luta? Sair de si, romper a sua terra, é ou não é verdade? Sacudir-se como a semente e que rompe a sua terra. Mas ali é o grito da criança tirada do ventre materno. E aquele ai da criança é o primeiro choro para o mundo da semente que desperta. Então os orientais choram porque a criança veio ao lume da terra. Para quê? Para enfrentar. E nós, ocidentais, regozijamos, nós fazemos festa. Um dia, numa palestra, o mentor me assoprou. Vamos imaginar que um dia uma mãe, no dia do primeiro aninho do seu filho ou da sua filha, vai parar a festa lá no meio, no auge, antes dos parabéns, porque a festa é dos pais, não é da criança. Será que a gente vai fazer do neto que está vindo, França? Vão ter que fazer, né, para o Mateus, né? Mas se parasse no meio da festa e o mentor dizer, vai, continue falando. No meio daquela festa, daquela apoteose, pegasse o microfone e dissesse, meus irmãos, meus amigos, nós vamos fazer uma comemoração diferente agora. Vamos parar, tirar todas essas bexigas, balões, que touro, vamos esvaziar isso aqui. E vamos esquecer a mesa farta lá. E vamos fazer uma reflexão. Abre o Evangelho, uma passagem, um texto, faz uma leitura e fala do que esta criança, do que esse espírito vai enfrentar. E que nós, adultos, estamos aí como o pai, a mãe, os avós, os parentes, os amigos, não para comemorar, mas para dar mais luz, mais força, divinizar com nosso raio de esperança e de amor aquela vinda a este planeta Terra, para que esse espírito possa enfrentar quantos anos tiver, com toda a energia, com toda a força, com toda a luz. E faça essa reflexão e reze um Pai Nosso. Alguém disse, a metade iria embora. O sogro e a sogra não me olhariam mais. Os parentes me odiariam por um tempo. Quem de nós teria essa coragem, meus irmãos? Alguém no final da palestra diz assim, você me lembrou, daqui a alguns meses eu vou comemorar o aniversário de 1 ano da minha filha. Eu vou fazer isso. Se ela fez, não sei. Mas que ela tomou atitude, tomou. Então nós precisamos percebermos que o repouso, ela continua dizendo, é interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectáveis. Zona de conforto, acomodatícia, preguiça mental, preguiça física, pouca vontade de trabalhar, é acomodação. E isso nos estagna. Lago pode ser uma simbologia maravilhosa, porque tem águas paradas. Mas na profundidade esconde perigos. É melhor um rio caudaloso, porque ele me mostra porque é caudaloso. Concordam? Um lago sereno te dá medo. Você vai se jogar lá no meio, você não sabe a profundidade dele. E nessa aparência calmaria esconde os perigos maiores. É esse repouso. De achar que já conquistou, que já leu muito, que sabe muito, que aprendeu muito, que todo sábado vai para o NAI, que cada sábado tem palestrantes maravilhosos, menos no dia 2 de abril, os outros são maravilhosos, mas enfim, todo sábado estou aprendendo, todo sábado estou me renovando. E chega um dia que o Jonathan lhe diz, conforme se pensa, assim se procede. É o nosso laboratório mental
conforme se pensa, assim se vive. Que lindo isso. Para nos fazer-nos pensar que a nossa mente, o laboratório não pensa, quem pensa é o espírito. Concordam? Todo mundo concorda com isso? E por que pensa o espírito? Porque nós somos espíritos e vivemos a eternidade como espíritos e somos seres pensantes. A mônada divina do princípio que nós recebemos do Criador, nós, todos, iguais. Em essência, todos nós tínhamos as mesmas possibilidades, iguaizinhas. Alguns foram caminhando diferentes. Alguns já começaram a subir as árvores e ver outros horizontes. E os outros se acomodaram, não é verdade? Quantas vezes nós nos acomodamos também com medo dos animais bravios, lá naquelas priscas eras, e ficávamos dentro da gruta, escondidos. Até o dia que alguém descobriu que friccionando pedra fazia fogo, e já começamos a descobrir. Outros já foram rabiscando nas grutas, e já foram marcando presença, e já foram ensinando aos demais, lapidando pedras, instrumentos e fazendo algo útil e necessário. Mas se era para a guerra, para a caça, era a sua sobrevivência. Outros já pensaram no plantio. Dessa grande onda agrícola, como diz Alvin Toffler, que nós passamos 1.700 anos de onda agrícola, para chegar à segunda onda, da onda já das descobertas, da era industrial. E foi muito rápido para chegar à terceira onda da tecnologia, das informações. E nós que chegamos ao terceiro milênio, nos assombramos todos os dias diante dessa tecnologia. Não é verdade? Ano após ano, ou cada 2 anos, trocamos os celulares, porque queremos melhores, com mais tecnologia, enfim, com tudo. Isso é bom? A tecnologia é maravilhosa. Use-a para o bem. Então, as grandes ondas de Toffler são reais dentro de nós. Eu vou pular. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. E nós temos uma aspiração. Qual é a nossa aspiração? Melhoria. Eu quero ser melhor. Eu não quero ficar parado. Eu quero ascender, intelecto e moralmente. Concorda? Intelecto, então eu leio, eu busco, eu pesquiso, eu vou atrás. Mas eu não gosto de ler. Mas você vai às palestras. E daí você não dorme, você fica acordado. E você fica pensando. O palestrante fala bonito, poeticamente, fantástico, aplaudem-no. E você sai e cumpre o que ele disse. Bacana, né? Então você reflexionou. Você aprendeu ouvindo. Chega um dia... Lhe deu uma coisa muito parecida com essa aqui. E que você cria coragem, sai da sua zona de conforto e troca canal. Meu pai. Nossa, ele troca mesmo. É verdade, eu não fico assistindo só a mesma coisa que estão passando para mim. Eu troco. Mas tem um botão até vermelhinho aqui, que eu já aprendi, a criança me ensinou, que se chama liga e desliga. Então eu vou desligar, vou abrir um livro de mensagem, vou ler um pouquinho, daí vou dormir. Bacana! São atitudes que me possibilitam aspirações de mudanças. Revisa, Joana D'Angeli, eu estou quase chegando estou passando 1h30 já. Revisa quanto antes os teus planos de ação. Submete-os a uma análise tranquila e consideras as tuas possibilidades atuais, refazendo programas, estabelecendo metas novas. Vou ler mais um pedacinho. Se te parecem corretos esses programas são aqueles objetivos, aquilo que você se traça, não aqueles que você faz de final de ano, começo do ano.
para o próximo ano vou fazer isso. Você já faz essa promessa há 20 anos. E alguns só têm 15, mas faz 20 anos que fazem a mesma promessa. E não mudam. Passado o dia 1º, bom, agora... Aquela torta que sobrou, né? Aqueles doces e tudo, né? Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes e perturbadores, corrige-os. Renova-te, porém, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento. Seja como for que te encontres. Joana d'Ângeles, nossa, talvez depois de 1000 encarnações eu conseguir um dia conhecê-la no mundo espiritual, assim como Amélia Rodrigues, que foi uma católica fervorosa. Talvez eu, como católico fervoroso que era na época, depois de desencarnado, me incumbo de estudar mais, aprender mais e vir ao NAI, numa nova vestidura, via Michael, talvez, né, que é jovem, para trazermos novas mensagens, novos ares de renovação. Será que precisamos disso? Será que precisamos ainda de novas comunicações? Ou já as temos suficientemente embasadas? Ou já não é tão suficiente o Evangelho de Jesus para abrir, como lá em Mateus, quando diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então os olhos bons são olhos de renovação, de atitudes renovadoras, de fenômenos de novos ares, de mudanças. E se teus olhos forem bons, porque sua mente é limpa e seu coração é puro, com certeza, diz Jesus, todo o teu corpo terá luz. Eu vou repetir para nós fazermos uma reflexão. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Queridos, eu entendo, basicamente, que corpo tem luz quando tem saúde. Ouvi, legal, alguém falou, gostei. Luz da saúde. Mas que saúde? Se nós temos, acho que são 4 corpos, vamos lá, me ajude. O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Acho que são esses, não sei. Se eu os troquei, você me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Queridos, enfim, olhos bons iluminam o nosso corpo e tiram-nos as doenças psicossomáticas. A nossa psique, nossa alma se transmuda, porque equilibramos nossas emoções, nos harmonizamos, aprendemos a nos sintonizar com novos ares, com novas fontes. Buscamos outras renovações seguras, para que a saúde física me granjeie possibilidades de andar, de percorrer, de me movimentar, de fazer por mim e pelos outros, de colaborar. Saúde mental, para eu viver muito me governando, não sendo estorvo para os meus irmãos de caminhada, sendo lúcido na mente, sendo lúcido nas emoções, equilibrado para viver. Viver feliz. Volitar de felicidade, andar no alto da montanha e se jogar. Hoje estou tão feliz que mergulho nesse universo. E somos estultos quanto aquele homem rico do Evangelho. Senhor, agora estou bem, agora conquistei tudo que eu precisava de riquezas, de bens materiais. Nossa, os meus celeiros já são pequenos. Então vou derrubá-los, vou construir novos para guardar tudo aquilo que essa plantação vai me dar, porque agora posso beber, comer, ir para as festas, ir lá para os shoppings melhores da vida, Madeiro do Estação, sei lá, o Bourbon,
percorrer os melhores lugares, os ruizós da vida, viver na abastança. E o Senhor lhe diz, que tolo és, ainda esta noite tua alma será levada. Então eu tirei Jesus da mente, coloquei Jesus no meu coração, irmão, para nos dizer na possibilidade maior, meus irmãos, que nós somos filhos de Deus, nós temos tudo isso em potencial, e muito mais, porque vivemos ainda as experiências na carne, neste mundo de provas e de expiações, para mostrarmos a nós mesmos que estamos avançando, que estamos corrigindo rotas, corrigindo erros, nos podando, despertando com a dor, educando-nos com as provações e fazendo com que este educandário desta escola da vida, de professores duros, inclementes, e que se eu reprovar este ano, eu retornarei o ano vindouro com os mesmos professores e quiçá mais bravos, porque me olham como um preguiçoso. E vão me cobrar mais, e eu me cobrarei mais, porque tenho que frequentar de novo, ouvir as mesmas coisas, sofrer as mesmas coisas, e alguns dizem, estultamente, já que aprendi lá na doutrina espírita, vou viver, depois tem outras possibilidades, novas encarnações, aí eu vou começar a melhorar, e esta vou aproveitar. Que tolo és! Chegarás e Deus lhe dirá via os mensageiros do amor, foi a sua última encarnação no planeta Terra. Recambiado serás para um planeta inferior, ensinando a fazer foguinho, porque você aprendeu mais. Todavia, vai sofrer lá num planeta inferior e recomeçar, porque já tinhas avançado muito, mas tolo foste, porque não aprendeste. Senhor, dê-me a luz da inteligência, a luz do discernimento, a luz da compreensão. Faze Jesus, doce Jesus, que meu martírio das dores, das lágrimas, dos sofrimentos, sejam tais quais os que você vivenciou no madeiro da cruz, no seu Gólgota, testemunhando, Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Limpo minha mente, limpo meu coração, vivo melhores, com novos ares, porque sou mais feliz, mais fraterno, mais bom, mais amigo. Serei melhor o ano que vem, porque a cada dia deste ano ainda, dos 8 meses que tenho, dos 9, possibilita-me todos os dias e todos os dias me renovar, a despertar pela manhã, um sorriso, obrigado meu Deus, e diante do espelho, obrigado, você que eu olho, do meu eu, do meu espírito, do meu self, vá meu irmão, fale para você mesmo, coragem, força, mude esse ar, o dia vai ser bom porque você o constrói. E saindo do banheiro, você encontrará alguém e lhe dirá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia meu amor, bom dia minha vida, e volte à vida com novos ânimos, beije mais, sorria mais, abrace mais, mas não precisa abraçar com toda a intensidade, mas abraça com afetividade, com o amor, com a gentileza. Se gentileza gera gentileza, o amor gera o amor e o bem. Quando não dorme, como diz Emmanuel, o mal também não surge, porque fazemos o bem despertar. Queridos irmãos, fiquem na paz, na bênção, no amor de Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado.